Agora, dando continuidade à nossa primeira aula, nós estamos falando sobre tendências pedagógicas. Na primeira aula, nós já vimos o primeiro grupo, que são as tendências liberais, e nessa segunda aula, nós vamos falar sobre as tendências progressistas. Lembrando que eu disponibilizei mapas mentais sobre o conteúdo que foi estudado na primeira aula e sobre o conteúdo dessa segunda aula. E quem quiser adquirir os mapas mentais totalmente gratuitos, é só botar aí no comentário o seu e-mail e dizer eu quero, que eu vou mandar para todo mundo que comentar, viu? Então vamos lá. Na primeira aula nós estudamos sobre as tendências. Opa, deixa eu botar aqui o marcador. Nós estudamos as tendências liberais, tá? Tendência liberal tradicional, tendência liberal progressivista, tendência renovada não diretiva e tendência tecnicista. E hoje nós vamos estudar o grupo das tendências progressistas. Essas primeiras tendências, elas eram voltadas para manter a sociedade do jeito que ela já estava, né? As tendências liberais. Manter a sociedade vigente. Então, as tendências liberais, elas pensavam que a educação ela tinha que ser mantida do jeito que já estava. Já as tendências progressistas, elas vão repensar a forma de educar. Então, começamos pela tendência libertadora, também chamada de tendência de Paulo Freire, né? Uma tendência freiriana. Nessa tendência, nós vamos buscar uma criticidade de forma a superar as desigualdades sociais existentes. Aqui a gente vai falar muito sobre luta de classes nessas tendências progressistas. Vai ser uma tendência que vai lutar por uma escola conscientizadora, uma escola que problematize a realidade e trabalhe por uma transformação radical da sociedade capitalista. Quais que são as palavras-chave dessa tendência? Então, primeiro é uma educação não formal. Aqui a gente não vai pensar naquela formalidade de que se só aprende na escola, de ver os alunos enfileirados, não. Aqui a gente vai prezar pelo contexto do aluno, pelo contexto social em que esse aluno está inserido. Qual que vai ser as relações do homem com o meio, a relação do homem com a natureza, que é muito importante. Então aqui a escola vai ser uma escola crítica, que vai pensar no contexto em que esse aluno está inserido. E o aluno, ele vai refletir sobre sua realidade, ele vai ser um aluno ativo, participativo do processo de educação. Então aqui nós vamos levar o nosso aluno a ser mais questionador, a refletir sobre a realidade, a refletir sobre a opressão e as causas dessa opressão. Então a gente não vai mais ignorar o saber do aluno, a gente não vai ver o aluno como uma folha em branca, isso vai ser criticado, a gente vai valorizar o saber desse aluno, porque esse aluno ele já traz uma carga de saber, uma historicidade, ele já vem com conhecimento de mundo, e aí essa tendência libertadora, que é de Paulo Freire, vai valorizar o saber desse aluno. A educação, a relação do professor com o aluno vai ser uma relação horizontal, muito cuidado, porque eu já vi em provas dizendo que é vertical, não é. É uma horizontal, a gente não vai ter um professor como sendo um detentor do saber, como sendo um autoritário naquela sala, a relação ali vai ser de igualdade, porque tanto o aluno quanto o professor, eles vão fazer parte desse processo de educar. Ambos vão fazer parte do ato de educar. O professor ele vai ser visto aqui como um animador, ele vai animar o aluno, ele vai incentivar o aluno a ser um ser crítico, a pensar, a refletir sobre a sua realidade social, sobre a opressão, a refletir sobre essas classes sociais que são existentes na cultura e na sociedade. Aqui o Paulo Freire ele vai criticar a educação bancária. O que é educação bancária? É que o aluno vai ser só depositado conhecimento, que era o que fazia as tendências liberais. Aqui, Paulo Freire vai criticar essa forma de conhecimento, que é a educação bancária. Aqui, a gente vai prezar a relação do homem com a natureza, com o meio social, a gente vai valorizar isso. E vai ser uma educação problematizadora. Essa palavra aqui é importantíssima. Educação problematizadora. Então, eu vou trazer problemas para que esse aluno ele possa desenvolver a sua capacidade crítica, a sua capacidade de pensar. Então, quando falar em relação de homem com natureza, crítica, educação não formal, educação problematizadora, essas palavras, elas vão lembrar a tendência progressista libertadora. A metodologia aqui vai ser participativa. Esse aluno ele vai fazer
ele vai exercer um papel igualitário do professor. Ambos vão ser importantes na busca pela construção do conhecimento. Então, esse aluno ele vai participar da construção do conhecimento dele. E os temas abordados vão ser o quê? Temas sociais e políticos. Então, eu vou trazer esses temas do contexto social e político para dentro da escola, para debater dentro das escolas. E os temas geradores. Isso aqui despenca em prova. Quando cair essa palavra aqui, pode ter certeza. Pedagogia progressista libertadora, tendência progressista libertadora. Então, e esses temas geradores, que são importantíssimos para essa tendência, eles são extraídos da vida do aluno, que é como eu falei, há uma preocupação com o contexto. Então, o saber próprio do aluno, ele é valorizado aqui. E a avaliação, ela é feita de forma mútua, é uma autoavaliação, não é somente um professor que vai avaliar o conteúdo que foi passado ao aluno, mas vai ser ali uma autoavaliação, uma avaliação mútua em que professor e aluno estão se avaliando um ao outro, porque ambos estão constantemente aprendendo. Aqui o conhecimento ele não é uma coisa acabada, jogada, mas tanto o professor quanto o aluno vão estar sempre aprendendo. E o principal representante aqui, Paulo Freire, até porque essa pedagogia libertadora é conhecida como pedagogia freiriana. Agora, a progressista libertária, não vão confundir, libertadora com libertária. Libertadora, Paulo Freire. Libertária, vamos estudar agora. A progressista libertária, ela vai falar aqui da transformação da personalidade. Não vamos confundir essa personalidade aqui com a tendência renovada não diretiva, que vai falar sobre problemas psicológicos, que a educação vai ser vista como uma terapia. Aqui a gente vai buscar uma transformação da personalidade, tá? Vou até voltar lá para que a gente possa comparar. A renovada não diretiva, ela vai ser voltada para uma formação de atitudes, tá? Aqui vai ser marcada pela afetividade, por resolver problemas psicológicos, tá? Aqui o foco é na formação de atitudes e tem o quê? Um autoconhecimento e uma autoaprendizagem. Na tendência progressista libertária, a gente vai ter uma transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. Gravem essas palavras que despencam em prova. Como forma de resistência ao Estado e seus aparelhos ideológicos. Então, aqui, essa transformação da personalidade vai ser como uma forma de resistência ao Estado e aos seus aparelhos ideológicos, porque a escola vai ser vista aqui como um aparelho ideológico do Estado, que visa manter, controlar a sociedade. E aqui o papel da escola vai ser o quê? Preparar esse aluno para, de uma certa forma, se transformar a personalidade, transformar a forma dele de pensar, para que ele possa atuar como uma forma de resistência ao Estado e aos seus aparelhos ideológicos. A escola vai o quê? Propiciar práticas democráticas a esse aluno. E o aluno, ele vai ser um aluno participativo. Ele vai refletir sobre a sua realidade. Então, ele vai ser um aluno, já que ele vai transformar a personalidade dele, ele vai começar a refletir sobre a realidade que o cerca. Ele vai começar a refletir sobre a opressão e as suas causas. Tanto a libertária quanto a libertadora, que é de Paulo Freire, vão ter esse papel de aluno, que é esse aluno que vai participar, que vai refletir sobre o contexto, sobre a realidade dele, sobre as classes que existem, a classe dominante, eles vão refletir sobre a sociedade capitalista em que eles estão inseridos, e é daí que vai resultar o engajamento do homem na luta por sua libertação. Por isso que é libertária, porque a partir dessa transformação da personalidade dele, a partir dessa reflexão sobre a realidade que o cerca, da reflexão sobre essa sociedade capitalista, ele vai buscar resistir a esse Estado e aos aparelhos ideológicos do Estado na busca de um homem mais livre, mais liberto. E aqui o professor ele vai atuar como um conselheiro. Na pedagogia de Paulo Freire, a relação de professor e aluno vai ser uma relação horizontal e o professor ele vai ser um animador. Aqui, o professor ele vai ser um conselheiro, um orientador do seu aluno. Ele vai orientar os caminhos que esse aluno deve seguir, orientar os conteúdos, vai orientar este aluno de uma forma que ele possa se tornar um sujeito mais reflexivo sobre a sua sociedade. Aqui, o conhecimento vai ser construído valorizando o contexto cultural, os ambientes fora da escola, e vai visar transformar a personalidade, tá?
A ênfase aqui vai ser nas lutas sociais, tá? Nas lutas de classe, lutas sociais, vai ser ênfase nessa tendência e vai ser uma metodologia voltada à vivência grupal. Então, através de vivências em grupo, porque a gente acredita que, sabe aquele ditado, a união faz a força? Vai se aplicar aqui, porque através dessa vivência de grupos, né, esse sujeito dessa sociedade, esse aluno, ele vai conseguir resistir à opressão do Estado, à opressão da sociedade capitalista e vai conseguir transformar essa sociedade. Essa vivência grupal, ela não é somente dentro da escola, é também fora da escola. Então, as vivências em grupos fora da escola, né, em entidades, em associações, associações comunitárias, associações de trabalhadores, essas experiências em grupos vão ser importantes também, porque a gente não vai valorizar somente o ensino dentro dos muros da escola, mas a gente vai valorizar as vivências grupais também fora desse ambiente escolar. Os conteúdos, eles são disponibilizados, mas eles não são exigidos. E aí, por não ser exigidos os conteúdos, não há uma cobrança em relação à avaliação do aluno. Então, a gente não vai fazer uma prova no final para dar uma nota para esse aluno. Não há uma cobrança quanto a isso. Então, assim, os conteúdos, eles estão lá. Eles são amplamente disponibilizados, mas eles não são exigidos. Então, isso é muito importante. Sempre que vocês virem alguma questão falando sobre isso, sobre o conteúdo estar disponível, mas não ser exigido, vocês vão lembrar da tendência progressista libertária. E aqui, o que é importante dessa tendência? A gente saber da transformação da personalidade, a gente saber da vivência grupal, inclusive vivência grupal fora dos muros da escola, e que os conteúdos, eles são disponibilizados, mas eles não são exigidos. E os principais representantes dessa tendência, Arroyo e Freinet. E a última tendência desse grupo são as tendências progressista, crítico social dos conteúdos. Essa tendência, ela visa o quê? Preparar o aluno para uma participação ativa na sociedade. Então, aqui ela quer preparar esse aluno para ser um sujeito participativo, um sujeito ativo na sociedade em que ele está inserido. Aqui o aluno, ele vai ser visto como um sujeito com participação ativa na democratização da sociedade. Então, como que o aluno vai ser um sujeito ativo? Como é que esse aluno vai democratizar mais a sociedade? Como que a gente vai fazer com que as classes populares tenham direito garantido de participar dessas lutas sociais? Por meio da aquisição de conteúdos e de socialização. Então, aqui o conteúdo, ele é importante. A gente vai entender que os conteúdos, eles vão ser capazes de tornar esse sujeito mais participativo na luta de classes. Aqui o professor, ele vai ser um mediador. O professor, ele vai ser mediador entre quem? Entre os conteúdos e os alunos. Os conteúdos, aqui o próprio nome já sugere. Os conteúdos para essa tendência são extremamente importantes. Então, o professor é também uma autoridade competente que direciona o processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor, ele vai ser autoridade não naquele sentido autoritário, de como a gente viu na tendência tradicional, mas uma autoridade no sentido de que ele vai poder direcionar esse aluno no processo dele de ensino-aprendizagem. Ele vai ser esse mediador entre o conteúdo e o aluno. E o conhecimento é construído pela experiência pessoal e subjetiva do aluno. E a metodologia é voltada para o quê? Para análise crítica. Já que eu quero transformar esse meu sujeito, tornar ele um sujeito mais participativo, então eu vou ter que fazer um aluno mais crítico, um aluno que seja mais crítico. Então, a metodologia aqui é uma análise crítica. Aí eu vou valorizar o contexto cultural e social desse aluno, e o conteúdo, ele vai ser indissociável da prática, tá? Então, prática e conteúdo são indissociáveis. O conteúdo aqui, ele é visto como uma arma de transformação. Então, eles vão achar que o conhecimento, que esse conteúdo que é passado, ele vai conseguir ser suficiente para transformar essa sociedade. É uma arma poderosa para a transformação social. E os conteúdos, eles são o quê? São culturais, universais e são sempre reavaliados frente à realidade social. Então, esses conteúdos, eles não são estanques. Eles estão sempre sendo reavaliados de acordo com o contexto, de acordo com a época em que estão sendo inseridos.
E essa avaliação do aluno vai se dar pelo domínio dos conhecimentos, se esse aluno conseguiu absorver os conhecimentos necessários para ele ser um sujeito participativo na democratização da sociedade. Então, vai ser aqui, ó, habilidades e capacidades para interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classe. Então, o aluno ele vai ser avaliado pela capacidade que ele tem de defender os interesses da sua classe. E os principais representantes dessa tendência é o próprio Saviani, que é quem debate muito esse tema das tendências pedagógicas, inclusive essa aula é baseada no livro dele, Manacorda e Makarenko. Então, nós fizemos aqui um grande resumo das tendências pedagógicas, fizemos aqui umas tabelas com as palavras-chave e os principais tópicos que são cobrados em concurso. E quero dizer para vocês novamente que eu estou disponibilizando mapas mentais gratuitos sobre essa temática que foi estudada na aula de hoje e na aula passada. Então, se você quer receber esses mapas mentais gratuitamente, que tem um resumo de tudo que a gente viu aqui, porque a gente acaba esquecendo, né? Depois de um tempo a gente vê esse conteúdo, como é muito detalhezinho que separa uma tendência de outra, a gente acaba esquecendo. Então, você assistindo a aula e depois olhando nos mapas mentais para relembrar esse conteúdo, fica muito mais fácil de você ter a sua aprovação, de você conseguir gabaritar esse assunto nas suas provas. E agora, nós vamos fazer um simulado com questões atualizadas, questões desses últimos concursos que tiveram da área de educação, tá? Sobre esse tema tendências pedagógicas, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver essa bateria de questões, esse simulado sobre tendências pedagógicas. Por hoje é só. Tchau, tchau.